Graças a Deus. Paz do Senhor, meus amados, minhas amadas. Tudo bom com vocês? Sabe, irmãos, essa semana, nas redes sociais, a gente vê tanta coisa linda. Por incrível que pareça, acharam mais um rapaz com vida do terremoto da Venezuela, 49 dias depois. Sabe, muitas vezes a gente até pensa, será que é verdade? Mas depois dá no jornal também, provavelmente é verdade, né? Isso nos faz pensar quanto é que um corpo pode resistir. Muitas vezes as pessoas vão embora dessa vida porque eles aceitam que não tem mais jeito. Muitas enfermidades as pessoas acham que não tem mais cura. É que nem a história do alpinista que ficou preso numa certa altura e começou a neve cair e ele precisava ajuda, até a ajuda chegar, anoiteceu, não conseguiam mais encontrá-lo, tiveram que esperar clarear o dia e quando ele foi encontrado, já sem vida, faltava um palmo para ele pisar no solo. Mas ele achou que ele estava num precipício, que não tinha mais jeito e que não restava mais nada. Então ele se entregou ao desânimo e se entregou que não tinha mais jeito. Quando você vê, a gente vê essas provas de força, onde a pessoa resiste tanto, você vê como um corpo humano suporta. Glória a Deus. Aleluia. Também vi notícias tristes, como os irmãos devem ter visto também. Bem no Dia dos Pais, aquele papai, e para se vingar da esposa que pediu a separação, tirou a vida das duas filhinhas dele mesmo. Uma de 3 anos, outra de 5 anos. Mas, dali 2 dias, veio a notícia que dentro de um carro de aplicativo nascia uma menininha com a ajuda do próprio motorista, dos bombeiros ali. Então, um carro serviu de caixote, sepultamento das meninas, e outro carro serviu para trazer a vida a outra menina. Essa vida é incrível, é fantástica. Ao mesmo tempo, de uma tristeza imensa, já vem um fato que alegra. Veja bem, irmãos, o urso, o leão, que são animais que matam filhotes de outros leões, né? Vamos supor, o leão vê um filhote de um outro leão, vai lá e mata. Mas não mata os próprios filhos. E o ser humano é incrível. Veja bem, irmãos. Mas foi feita uma pesquisa que de cada 14 pessoas que existem no mundo, uma é psicopata. Veja bem, irmãos, que às vezes a gente tem pessoas, amigas até, que podem
ter esse problema de ser psicopata. Então, é sério, o mundo tá... Eu não sei se é efeito das drogas ou já é uma característica da pessoa que já nasce com esse problema, ou é desenvolvido com o tempo, eu não sei. Mas o que eu sei é que está aumentando muito o número de pessoas com esse deslize muito sério. Outra coisa que me deixou assim aborrecida, eu ouvi hoje no jornal que no ano passado, até o começo desse ano, tem um número de indígenas pequeno para o tamanho do nosso Brasil. E no ano passado, até comecinho desse ano, 270 índios tiraram a vida. Maioria jovem. Eu fiquei com tanta pena, porque eu admiro os índios. Eles têm, claro, tem muitas coisas que a gente precisa mudar, evoluir. As coisas vão subindo. Se a gente não aprender junto, a gente vai ficando para trás. Tem coisas em todas as origens, em todas as raças, que precisam ser mudadas, e tem outras que precisam melhorar. Mas o índio, ele tem um amor à sua terra. A coisa mais rara que existe no mundo é você conversar com o indígena e ele falar que quer ir embora para outro país. Ele ama o Brasil, ele ama o seu país e nem passa por longe uma vontade de abandonar tudo e ir embora. Então, veja bem, irmãos, que as características dos seres humanos são maravilhosas e, ao mesmo tempo, assustadoras. Mas, irmãos, hoje nós vamos falar sobre chão de estrelas. Esquisito, chão de estrelas. No ano de 1937, tinha um cantor que ele fez uma música chamada Chão de Estrelas. E essa música falava muito de um ranchinho, uma casinha simples, e que era iluminada, tinha uma fresta no telhado, e a lua iluminava aquela casinha humilde, e a pessoa que dormia ali olhava o céu estrelado. É uma música muito bonita. Era Silvio Caldas o nome do cantor, 1937. Anos depois, veio uma frase criada para os astros de Hollywood, que quando os astros, os homens e as atrizes, né, todos os atores, as atrizes, ganhavam um troféu, eles falavam: o chão está cheio de estrelas. Por quê? Porque, né, eles eram famosos. Aí, certa vez, denominaram a expressão chão de estrelas para uma entrega de um troféu. Daí, quando eu vi essa palavra chão de estrelas, eu fui pesquisar quantas estrelas há no céu. E, pesquisando, eu vi que a olho nu você pode enxergar 2.500 estrelas e contá-las todas. Claro que com o telescópio, né? Bem aquele mais potente. Depois, com a ajuda de satélites, os cientistas puderam chegar próximo da quantidade de estrelas que há
nesse imenso céu. São 10 sextilhões de estrelas. 10 sextilhões de estrelas o nosso Deus criou para nós deliciarmos, olhar para o céu. Coisas raras que ninguém mais faz hoje em dia. Não é mesmo, irmãos? É ter um tempo de olhar para o céu. E ainda assim a gente consegue ver pouquíssimas estrelas, né? Irmãos, amigos, 10 sextilhões quer dizer todas as areias das praias do mundo, mais as areias do deserto. Imagina, irmãos, que poderoso é Deus, que grandioso é Deus. Fabricou 10 sextilhões de estrelas e, ao mesmo tempo, também existem 10 sextilhões de grãos de areia. Irmãos, e está na Bíblia que ele chama as estrelas pelo nome. Ele deu um nome para cada estrela. Quando eu trabalhava cuidando de crianças que ficavam no turno o dia todo na escola, na hora do soninho, eu ficava cuidando deles. Um dia um menino começou a conversar, estava sem sono. Daí ele disse para mim: meu irmãozinho foi embora. Falei: foi? É. Minha mãe disse que ele virou uma estrela. Então eu compreendi que ele perdeu um irmão. Aí ele disse: é verdade? Meu irmãozinho virou uma estrela? Eu, para não confundir ele, eu apenas falei assim: primeiro, Deus criou o céu, as estrelas. Depois ele foi criando o mar, as plantas, os animais. E por último, ele criou o ser humano. Mas um dia, falei para ele, você vai poder passear, ver as estrelas bem de perto. Ele disse: eu não vou cair. Falei: não. Um dia você não vai mais cair e você vai ver teu irmão de novo. Sabe, irmãos, o que está reservado para nós, que eu tenho certeza, é muito mais do que podemos imaginar. E sobre as estrelas, eu vou mostrar para os irmãos aqui na Bíblia. Só vou tirar, né? Só 2 leituras depois. Vai ter muito mais. Mas sobre estrela, primeiro está no Salmo 147, verso 4. Eu me emociono muito, irmãos. Eu começo a falar em Deus e o quanto tempo eu perdi na minha vida sem procurar conhecê-lo bem de perto. Eu penso, meu tempo está tão curto aqui nessa vida, mas a minha esperança é a vida eterna que Ele vai nos dar. Veja bem, irmãos, Salmo 147, verso 4. Ele conta o número das estrelas, chamando-as a todos pelos seus nomes.
Grande é o nosso Senhor e de grande poder. O seu entendimento é infinito. Amém, irmãos? Depois, outra leitura está em Isaías, capítulo 40, e o verso 25. Já diz assim, ó: a quem, pois, me fareis semelhante, para que eu lhe seja semelhante, diz o Santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Quem produz por conta o seu exército? Estrelas. Quem a todas chama pelo seu nome, por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma estrela faltará. Irmãos, nossa fé é tão pequena. Por isso que Jesus disse: quem tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que é a menor semente de todas as hortaliças que existe, é o grãozinho da mostarda. Só quem é da lavoura conhece. Vai lembrar um fermento Fleshman, né? Tão miudinha que é a semente. Se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, poderemos dar ordem a uma montanha e ela se atirará ao mar. Quanto poder Deus nos dá e nós desconhecemos, e às vezes passamos por uma vida inteira sem nunca usar todos os poderes que Deus nos dá. Poder de levar vida para as pessoas, salvação, vida eterna, esperança. Glória a Deus. Nessa noite, meus irmãos, vocês lembrem que o Senhor fez 10 setilhões de estrelas. 10 setilhões. Tanto como as areias das praias, como as areias do deserto. O poder dele não tem limites. E ele nos deu Jesus Cristo para estar conosco todos os dias, enquanto existir vida, enquanto existir mundo, o Espírito Santo estará conosco. Só pedir e esperar que no momento certo Ele te dará. Te dará mais do que você tem pedido, mais do que você espera e mais do que nós merecemos. Amém, irmãos? Eu fico imaginando como pagar tanta coisa ali. Como pagar tanta bondade. Adorá-lo. Adorá-lo, adorá-lo. Ele quer ser adorado, ser amado de verdade, de verdade. É tudo que Ele quer de você, de mim. Só isso. Oh, glória, glória a Deus, aleluia. Deus te abençoe. Deus te dê uma noite feliz. Vamos aprender a conhecê-lo mais de perto. Amém? Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Que o Senhor te faça
muito feliz. Amém? Beijo.